Ok, minha gente, hoje foi assim uma manhã assim tumultuada, mas a culpa foi minha mesmo, né? A história do celular. Bom, vida que segue, Vanderlei já está aqui. Comissão processante contra o prefeito Vinícius Clausen entrou ontem, deu entrada ontem na Câmara. O que é uma comissão processante? É sobre o quê? O que significa? O que pode acontecer? Lembrando, CPI é uma coisa, comissão processante é outra. Vanderlei explica para a gente. Olá, bom dia, Hélio. Cá estamos, né? E para falar de processante, está enjoando já, hein? Tá, ué, mas... Já estamos campeão nisso, hein? A gente já sabe foi tudo. quase 10, né? Então, essa é só uma entre tantas que podem acontecer aí. Mas ontem, realmente, um cidadão, um eleitor, né? É necessário que seja um eleitor apresentar esse tipo de denúncia à Câmara, fez um pedido, protocolou um pedido na Câmara de abertura de comissão processante contra o prefeito. O caso é a questão da Econstru. Houve uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que ficou um ano, aí, desde outubro do ano passado até agora, para investigar essa relação promíscua entre alguns servidores da prefeitura e a administração municipal em si, né, com essa empresa de fora, a Econstru, que andou abandonando várias obras em Teresópolis, mas antes de abandonar, ela quebrava tudo, né? Está aí, ali em Noronha. Tá, mas recebeu um dinheiro bom, né? Recebeu parte... provavelmente mais do que de serviço prestado. Quando você ganha uma licitação desse porte, né, de 1 milhão, 1,5 milhão, e você tem uma tarefa para cumprir, é normal que você tenha uma planilha de obras prontas e, conforme você vai cumprindo as etapas, você vai recebendo proporcional àquela planilha que está no orçamento da obra. Então, essa CPI apurou que essa empresa recebeu mais do que deveria, segundo a própria planilha. São várias irregularidades, além de promiscuidade mesmo, na relação, onde gente da prefeitura fiscalizando e tem ligação com a empresa. Está bem embrulhado isso aí, mas tanto que os vereadores aprovaram o relatório, onde acusa tudo isso por unanimidade, inclusive os vereadores do bloco de apoio do prefeito. Mas uma coisa que é costume de acontecer quando se faz uma CPI, quando se apresenta o relator pede a abertura de uma comissão processante. E, nesse caso, não se pediu isso. Apresenta apenas o relatório, recomenda enviar para o TCE, para o Ministério Público, para os órgãos que é necessário, que eles acham interessante enviar, e foi aprovado nesse sentido, sem pedido de abertura de comissão processante. Aparentemente, então, estava tudo tranquilo para o prefeito, fica apenas mais um monte de denúncia contra ele em algum lugar, nos tribunais, né? Só que alguém se apropriou desse relatório, que o relatório é público, pega o relatório e apresenta pedindo uma comissão processante, pedindo o que os vereadores não fizeram, né? Que é o pedido de abertura de imediato. De uma CPI, então essa comissão processante, ela vem, pelo rito, ela vai ser lida e votada na primeira sessão seguinte ao pedido, seria hoje, mas o tempo seria hoje a leitura da CP, do pedido da CP. O pedido e os argumentos que estão no relatório. Só que o prazo não está muito hábil, porque na vez anterior, que a Câmara tentou abrir uma CP contra o prefeito, você lembra disso? No caso da CP da Saúde, né? Lá atrás. Foi, da Saúde. E o prefeito foi à Justiça para não ser afastado naquele dia. E aí aquilo ali criou uma situação de precaução para a Câmara, que é provável que tenha que cumprir alguma coisa que só pode, então, ser na próxima sessão a leitura e a aprovação do pedido, que seria, então, na sessão de terça-feira que vem, já que quinta-feira agora é feriado, a prefeitura está até fechada, né? Não tem sessão na Câmara na quinta. E hoje o Léo não vai estar na reunião da Câmara. O Léo está com Covid, né? Está doente. O Léo está com... Mas nem seria nem por isso. Como tem alguns procedimentos internos que se embrulhou pela lei, é na sessão seguinte. Mas como tem algumas recomendações em função da última comissão processante contra o prefeito, que foi apresentada, onde ele conseguiu que na justiça que não fosse cassado não fosse afastado nesse pedido de abertura, e é um pedido, e foi até você lembra disso na época, foi até uma precaução desnecessária do prefeito, porque já não ocorreria mesmo, porque nesse dia, provavelmente na terça-feira que vem, quando vai ser lida a comissão processante, o pedido de abertura e os argumentos, ao final da leitura do pedido, isso é colocado em votação.
Os vereadores vão aprovar por 1/3 se recebe a denúncia ou não. E recebendo a denúncia, se cria uma comissão, se cria os membros da comissão. Então tem um critério, inclusive, para estabelecer essa comissão processante. São 7 vereadores. 7 vereadores votos. apenas, porque vai ser, o que vai estar julgando ali vai ser se aquela denúncia procede, se cabe à comissão processante. Então, e votada essa comissão, ela vai fazer uma apreciação e vai apresentar em plenário para votar, aí sim, os 2/3, se aceita a comissão ou não. Porque uma coisa é pedir a abertura, aprovar o pedido de abertura e aprovar a comissão. Então, essa comissão vai ser apresentada um pouquinho mais à frente, numa outra sessão ainda, um pouco mais à frente. E aí tem 90 dias para apurar aquela denúncia, em cima do que eles mesmos já investigaram e já apontaram todas as irregularidades que havia nessa relação da administração municipal com essa Econstru. E o afastamento do prefeito é uma opção dessa comissão processante que vai ser eleita, vai ser escolhida nesse primeiro dia, pode pedir ou não o afastamento. Então, dificilmente vai se pedir o afastamento do prefeito, como ocorreu, inclusive, no caso do Arley, no caso do Jorge Mário, foi feito o pedido de afastamento. Mas, nesse caso agora, o clima parece que não é para isso. Embora possa pedir o afastamento imediato, dando posse ao vice, pode ser que é mais provável que não ocorra o afastamento do prefeito. E ele vai ser investigado por essa comissão processante no cargo, né? Porque essa prudência de afastar o prefeito é quando o prefeito interfere no resultado dos trabalhos. Então, se os vereadores entendem que eles conseguem lidar com esse relatório, que eles mesmos já apuraram, que não precisam não há o risco do prefeito esconder uma informação. Mas ele não tem como interferir agora em nada. O prefeito. Porque o relatório já está pronto. O prefeito está com a corda no pescoço e com as mãos atadas. Não há muito o que fazer, a não ser balançar e espernear. Não tem o que fazer. Ele se colocou nessa condição, né? No momento em que ele ignora o poder legislativo como poder, né? Ele sempre tentou ou cooptar ou ir menosprezando o Poder Legislativo, e o Poder Legislativo tem essa função de fiscalizar e, nesses casos, de quando se configura uma irregularidade grave, de fazer a comissão processante, e já foi um favor muito grande do Legislativo não ele mesmo pedir essa comissão processante lá atrás, quando apresentou o relatório da CPI. Preferiu deixar para lá e agora alguém aproveitou essa situação e apresenta esse pedido de abertura de comissão processante a partir dos trabalhos da CPI. Bom, então resumindo, que seria hoje, vai ser na terça-feira que vem, e até porque quinta-feira é feriado. Não tem afastamento de prefeito na próxima sessão, nessa sessão de terça-feira. Não tem essa possibilidade. Não tem essa possibilidade, mesmo que os vereadores quisessem cassá-lo, não tem essa possibilidade, porque ali está se julgando apenas, está se votando apenas se aceita a denúncia desse cidadão eleitor ou não, né? O mérito da comissão. Essa comissão que vai ser eleita nesse dia, em caso de aceitar, por 7 vereadores, é que vai dizer se cabe a comissão processante e ela recomenda que deve afastar o prefeito porque ele pode atrapalhar o trabalho de investigação, ou então que ele pode ficar no cargo enquanto eles fazem esse trabalho. Não há motivo para o afastamento do prefeito, porque a base da denúncia já é um trabalho feito pelos vereadores. Os vereadores trabalharam em cima, essa comissão processante, essa comissão parlamentar de inquérito, de CPI, ficou aí quase um ano investigando a questão da Econstru, a questão dos contratos, está tudo documentado, o relatório já está aprovado, tudo já está pronto, né? Não depende, o prefeito não pode interferir muito nesse trabalho da comissão processante, porque o fruto do trabalho já é o fruto da CPI, né? Então, os vereadores vão ter apenas a questão da deliberação sobre a prudência de afastar o prefeito e substituí-lo pelo vice ou não. Isso aí vai ter 90 dias para isso, e o prefeito vai sangrar um pouquinho por esses 90 dias até lá para janeiro. De qualquer maneira, isso é péssimo para o município, porque já não tem, né? Para
toda a máquina da prefeitura. Isso é muito ruim para o município, claro. As trocas são sempre muito ruins, a gente olha para a história. A cidade ficou pior depois que saiu o Jorge Mário, Sim. ainda mais depois que saiu, que morre o Robertão, tem aquele episódio todo, né? Então, ou seja, e depois com o Arley também foi ruim, né? Então as coisas não é uma boa troca. O bom é que o prefeito fique no cargo, sendo responsabilizado pelos erros que ele comete. Mas é o caminho natural, né? Não tem o que fazer. E para o prefeito vai ser, se é ruim para a cidade, vai ser muito pior para o prefeito, inclusive na questão da venda da água, né? Porque você tem hoje várias ações no tribunal que tratam dessa questão da legalidade da venda da água ou não, daquela licitação que houve. Uma coisa é o tribunal olhar um município com uma vida política regular, e outra coisa é o tribunal olhar para um município onde o prefeito está sendo caçado pelos vereadores, por denúncia de corrupção, por denúncia de roubalheiro, sei lá. O que está vendo esse relatório é muito grave, o que aprontou esse relatório da CPI. Então, aos olhos dos tribunais, a condição do prefeito piora, né? Na questão principalmente da venda da água, até porque no tribunal discute justamente as irregularidades e as impropriedades nessa licitação da água. Então afeta bastante para a vida do prefeito. Mas ele procurou tudo isso, ele encontrou apenas, nesse mundo de fantasia que o Vinícius vive, a cidade está tudo bem, não tem caos na saúde, não tem caos nos serviços públicos, está tudo funcionando. Nós estamos aí com os catadores de lixo, as pessoas que viviam de catar o lixo no lixão, né? Proibidos de trabalhar, e a prefeitura pagando para transportar esse lixo que poderia ter sido reaproveitado, pagando caro para levar para outro município. Tudo isso está acontecendo e a cidade está vendo isso, né? Os vereadores estão vendo isso e o prefeito vive naquele mundo imaginário. Você vê aí o TikTok que ele fez ontem aí, comparando uma retroescavadeira que não se sabe se é comprado ou alugado ou o que aconteceu com aquilo, cara, com um Bentley. Cara. Eu achei aquilo tão engraçado, eu não tive nem como comentar. Não dá para comentar, né? Porque eu achei muito engraçado aquilo ali, cara. Porque você espera de alguém que está no cargo de prefeito uma postura de estadista, né? E o prefeito quer se comparar ao Eduardo Paes. A diferença do Vinícius para o Eduardo Paes é que o Eduardo Paes tem cheiro de povo, cara. Você já entrevistou ele aqui, né? A gente já teve relação com ele, de contatos e tal. Ele é um cara que fala a linguagem das pessoas, ele é brincalhão mesmo, ele é daquele jeito, né? Ele zoa na questão do esporte, ele torce para um time, zoa o próprio time dele e torce para o outro ganhar, né? Eu duvido que o pai nessa altura do campeonato está torcendo para o Fluminense se dar mal. Ele é o cara que conspira a favor do povo, né? Então, ele brincar com isso é apropriado, né? Agora, outra pessoa que não tem essa liga com o povo, brincar com isso, soa o que aconteceu, né? Ele está apanhando. Nas postagens que tem, que fala dessa postagem do prefeito, do TikTok dele aí, você tem ali 99% zoando ele. Foi. E esse 1% são alguns secretários e membros da família que estão solidários a ele nessa postagem infeliz, né? Pois é, eu quero mais uma vez aqui deixar o meu convite ao prefeito para que ele venha aqui no nosso programa para a gente fazer um bate-papo sobre tudo. A gente tem que falar sobre tudo. Eu tenho convidado o prefeito bastante vezes aí, ele nem resposta eu tenho. Falei com o assessor de comunicação, que também não me respondeu. Queria trazer a diretora da Casa de Cultura aqui, que eu sei que a Casa de Cultura está fazendo um trabalho legal. Aí mandaram passar um e-mail lá para assessoria de comunicação. Já fazem quase 40 anos que eu estou no rádio e televisão, nunca passei e-mail para pedir ninguém para vir aqui. Essa relação está errada, Hélio. Quer vir porque, aqui, embora seja prudente por parte da direção da Casa de Cultura dizer que deve ouvir o superior para dar uma entrevista, o que já é imprudente se posicionar dessa forma, essa necessidade de um secretário ou de um diretor de um prédio público ter que pedir autorização à assessoria de imprensa desvia, inclusive, a função do próprio assessor, porque ele não tem esse poder de polícia, né? A imprensa tem o livre acesso aos servidores públicos. Você não pode, para você obter uma informação de uma casa de cultura, de uma secretaria de educação, de uma escola, você não pode estar atrelado a uma autorização de um setor da prefeitura.
esse secretário é muito folgado e está descumprindo a função, ele está desvirtuando a função dele, né? E essa coisa, se é que existe, eu já trabalhei em prefeitura, sei como é que funciona, ela tem que ser feita de forma velada entre as partes. Você não pode ter uma regra administrativa onde um servidor vai dizer para a imprensa, não posso isso, só posso isso se tiver autorização de um setor da prefeitura. Isso não existe. Tá? Isso é uma coisa, isso é uma irregularidade muito grande. Eu já estive lá onde ele está hoje. E a relação era outra. E num governo complicado, inclusive. Foi no governo Tricano. Eu cansei de perguntar coisas à assessoria de imprensa no seu tempo de assessor, de secretário, onde havia uma polidez no trato. E a gente sempre teve uma dificuldade de lidar com o Tricano, mas você tem que ter essa relação. E a relação tem que ser amistosa, porque a assessoria de imprensa, diferente de uma secretaria de saúde, de educação, uma das secretarias, das 20 e poucas secretarias que a prefeitura tem, a assessoria é um órgão da imprensa, não do governo. A função dela ela é garçom da imprensa. Da imprensa. Então você não tem que pedir ao secretário uma autorização, a um assessor, a esse tipo de autorização. A função dele ali, ele é o secretário, Pablo o nome dele, né? Pablo. Parece que é de Guapimirim. A função desse elemento é de facilitar a vida da imprensa. Sim. Não dificultar a vida da imprensa ou criar barreiras para que a imprensa exerça o seu trabalho. Então, no momento que existe essa relação, ele pode até ser denunciado por isso. Ele está cometendo uma irregularidade administrativa. Ele não tem esse poder de cercear a informação à imprensa ou de invadir esse território administrativo de outro setor da prefeitura, que é de uma Secretaria de Cultura, ou de uma Secretaria de Educação, qualquer que seja a secretaria. A função dele, ele está alheio a isso. Ele não é secretário. Nem secretário ele é um assessor. Ele tem que facilitar, ele está a serviço da imprensa, não a serviço necessariamente das intenções políticas do governo. Se o governo não tem medo de que se fale isso ou não, essa coisa tem que ser muito reservada entre eles. E eles têm que criar mecanismos para impedir que um secretário fale, que um assessor fale, como está acontecendo agora com o serviço público. Você tinha facilidade, qualquer um tinha facilidade de falar com o Serafim. Hoje, ele já está escaldado, está quietinho na dele. Ele fica na dele, tá evitando falar porque está dando problema lá. Ou seja, o prefeito não quer que ele apareça, não quer que o da Luz apareça, não quer que alguns secretários apareçam, porque na cabeça pequena dele, isso ofusca a figura do prefeito, como se desse para ofuscar ou desse para, como se tivesse algum poder de piorar mais a imagem do prefeito do que ela já está. E prova disso é essa postagem terrível aí do TikTok, onde o prefeito está apanhando mais que boi ladrão. O que, aliás, eu quero parabenizar ao Pablo, né, por ter permitido que o prefeito fizesse essa postagem, porque foi genial esse TikTok. Né? Foi genial esse negócio aí. Isso foi postado onde? Na página da prefeitura ou na página do prefeito? Rapaz, eu não vi. Mandaram. Na página do prefeito. Na página dele. Uma propriedade intelectual da prefeitura. Né? Foi feita usando maquinário da prefeitura, usando máquinas da prefeitura. Ele não pode fazer nenhuma nem na outra. Não pode fazer. Ele poderia fazer isso aí, produzir um vídeo para a página da prefeitura. A produção da página pessoal dele, que visa gerar curtidas, compartilhamentos, né? Isso aí tem que ser feito com esforço financeiro do bolso dele. Ele não pode usar a máquina pública e, se nós tivéssemos vereadores atentos a essas coisas, essa situação já estaria rolando na prefeitura a ponto de se pedir uma providência, rolando na Câmara, a ponto de pedir uma providência contra esse abuso que está sendo cometido pela prefeitura. O prefeito não pode, visando usar a propriedade intelectual do governo para alimentar o seu perfil pessoal. Vanderlei, obrigado, muito obrigado a todos vocês, já estão ali chamando a gente. Meio-dia um, né? Acabou, rapaz. Meio-dia um já falaram. Tá todo mundo ligado. Acabou o tempo. Muito obrigado a todos vocês. 4 horas tem reprise, meia-noite tem reprise. Já estamos em Petrópolis, em Friburgo, São José do Vale do Rio Preto, Bom Sucesso, Vieira e, logicamente, toda a nossa cidade de Teresópolis. Muito obrigado. Amanhã eu vou estar com a Giovana, ela é digital influencer, também vai participar do programa amanhã. Muito obrigado e a gente volta a falar de CPI amanhã e de comissão processante. Aquele abraço, tchau.